Então, boa tarde a todos. Eu sou a Andréia, eu estou presidente do Sindicato do Estado do Rio Grande do Sul e, assim, eu dou boas-vindas e agradeço a presença dos colegas que vieram debater conosco um pouquinho da nossa atuação profissional. Antes de começar exatamente aqui o nosso bate-papo, falar para vocês um pouco do objetivo dessas oficinas, né? Então, nós estamos com essa oficina hoje e amanhã, e depois no dia 30 de setembro também, onde o foco principal é discutir o futuro da profissão do arquiteto e urbanista. O Sindicato dos Arquitetos já vem há algum tempo não, mas com foco em 2016, né, desde o último ENSA, de estar discutindo um pouco da atuação profissional, onde os arquitetos trabalham, o que os arquitetos fazem e como será daqui para frente nesse futuro que a gente tem aí da nossa profissão, com o principal intuito de fortalecer cada vez mais a atuação dos colegas nas diversas áreas. E, com isso, também mostrar para a sociedade, né, o que a gente faz. Então, como função do sindicato, além da defesa dos arquitetos e urbanistas, a gente também quer mostrar para a sociedade em que contexto a arquitetura está inserida. Então, a gente vai estar discutindo questões desde o ensino até a arquitetura social, esse papel que a gente acha que é fundamental da arquitetura e do urbanismo, principalmente na defesa da sociedade. Então, os objetivos dessa oficina, e eu peço permissão para vocês para ler, né, é ouvir os profissionais em diferentes áreas de atuação com o objetivo de saber como trabalham hoje, suas principais atividades e dificuldades enfrentadas no exercício da profissão. A partir, então, dos debates, né, como esse que acontece agora, e de um levantamento de dados obtidos através dos registros profissionais, a gente pretende fazer uma síntese, e essa síntese desse trabalho ela vai estar subsidiando o nosso seminário nacional, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de novembro, com esse tema, o futuro da profissão do arquiteto e urbanista. Então, esse seminário, ele vai ter, então, já uma tese que a gente tira a partir desses nossos encontros, agora do mês de setembro. Esse documento também vai ser levado a todos os sindicatos de arquitetos do país, para que os colegas arquitetos de outro estado também possam apresentar subsídios, né, aumentar essa discussão. O Seminário Nacional, então, a gente vai abordar todo esse relato, e, principalmente, é o objetivo nosso e da Federação Nacional dos Arquitetos, que todas as resoluções, encaminhamentos, enfim, tirados do Encontro Nacional, vai ser homologado e aprovado no Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e vai servir, então, como base de atuação dos sindicatos de arquitetos para os próximos 3 anos, no mínimo. Outro foco que a gente tem, que está discutindo a questão do trabalho, né, e atuação nossa, é chegar no Congresso da UIA 2020, né, com a mesa sobre o trabalho, e poder, então, trazer a discussão do arquiteto trabalhador, enfim, para dentro do Congresso da UIA, que acontece no Rio em 2020. Então, esse é o nosso principal, né, objetivo, assim, dessas oficinas. Então, a gente tem hoje, conversando conosco, a professora Helena Salvatore e o professor Ivan Mizoguchi. Agradecemos bastante a presença de vocês, assim, vim contribuir aqui, né? Importante dizer que esse debate ele está sendo transmitido ao vivo pelo Face Live, então todos os arquitetos podem estar assistindo também. Essa também é uma outra proposta que a gente faz dessas transmissões, e que bom que a tecnologia nos permite, né, também poder ter esse acesso através das redes sociais, enfim, de poder estar ouvindo, né, os colegas que vêm aqui contribuir com a gente.
Vamos aqui. Então, hoje a gente tem, nesse momento, assim, né, como temática para a gente estar discutindo a questão, a educação do profissional, as diretrizes curriculares nacionais, a atualidade da profissão, a relação entre a legislação e o ensino, a resposta do profissional aos desafios da profissão, a relação entre a formação e a atribuição das atividades dos arquitetos no exercício profissional, as áreas de fronteira do exercício profissional, o estado da arte entre o ensino e a prática, e a relação entre a formação, a atribuição e o escopo das atividades dos arquitetos no exercício profissional. Por fim, o arquiteto urbanista como formador dos novos profissionais, o papel do ensino como profissão. Então, a proposta é a gente poder estar ouvindo essas contribuições nesse sentido, né, de como, né, o ensino, efetivamente, reflete na atribuição profissional hoje, né, dos colegas e atuação. Tá bom? Não sei se Ivan, Helena. Então, já passo para a Helena de imediato, né? Pode ser? A gente, é uma coisa bem informal mesmo, né? Vamos. Esse é o objetivo, um pouco também a cara do sindicato. Está aberto, Helena. Está aberto? Tudo bom? Boa tarde. Bem, eu comecei já há muitos anos, eu trabalho com a questão da relação entre a formação e a profissão. Quando eu ingressei na URGS, em 97, o meu primeiro projeto de pesquisa foi sobre o processo de projeto para arquitetos formados na URGS. Então, eu comecei a entrar no mundo profissional e é claro que sempre que a gente faz um estudo, a gente sempre se reporta às bases históricas, né? De onde é que surgiu isso? Como é que se organizou, né? Então, quando fala em diretrizes curriculares, né, eu acho que é importante também fazer aquele pequeno retrospecto, né, como é que nós chegamos nas diretrizes curriculares, né, porque até mais ou menos meados do século aí, do antigo milênio, né, não existia uma grande regulamentação profissional, né, não existia, não havia, os arquitetos eram um grupo muito restrito, né, restrito, todo mundo se conhecia, mais ou menos, e era um arquiteto, era um profissional de elite. Ninguém falava em crise, né? E tudo ficou mais ou menos assim, né? Acredito, foi pelos anos 50 que se fizeram uma série de seminários, né? Os estudantes, os profissionais, as entidades de classe, né? Que naquela época que era a CREA e a AB, né? E foi definido o currículo mínimo para o ensino, né, para a formação do arquiteto. Currículo mínimo. Currículo mínimo, ele corresponde a um perfil profissional definido. Nós tivemos muito poucos cursos de arquitetura também, até os anos 60, 70, né? Todos os arquitetos se conheciam, né? É interessante isso, né? Agora, quando a sociedade ela se desenvolve, quando tem um aumento de classe média, quando tem um aumento de renda, quando tem uma disseminação dos cursos, né, de ensino superior, de curso de arquitetura, e, de repente, aqueles arquitetos, todo mundo se conhecia, já começa a aparecer, né, gente estranha, né? Eu acredito assim, que houve também uma tentativa de maior controle sobre a classe profissional, né, e sobre a formação dos arquitetos. Porque é só a partir dos anos 70, 60, 70 que começa a coisa da legislação, a coisa da definição, por exemplo, os sindicatos de arquitetos, né, associações específicas, a ABEA, né, surge só em 1973, né,
E rapidamente os currículos mínimos eles são modelos, né, para os novos cursos, né, os arquitetos mais ou menos querendo manter um controle sobre que tipo de profissional, perfil profissional. Quando a gente chega nas diretrizes curriculares, a gente chega num outro período social também. As primeiras diretrizes curriculares, elas vêm com o objetivo específico de flexibilizar o ensino. A gente tinha até então um ensino com base no currículo mínimo, eu acho que um ano-chave é de 1962, quando é o primeiro currículo mínimo da Faculdade de Arquitetura, né, dos cursos de arquitetura, e que acontece uma coisa muito interessante, né? Foi aí que se define o projeto como vertebrador dos cursos de arquitetura, em 1962. E a minha interpretação é que, naquele momento ainda, o profissional arquiteto, fazendo parte desse grupo restrito, dessa elite profissional, que não tinha, digamos, nenhuma dificuldade de inserção em mercado, nós tínhamos também um mercado bem reduzido, é que era uma maneira também de valorizar o trabalho intelectual do arquiteto, de dar uma nobreza para o trabalho do arquiteto, no sentido de que é um trabalho intelectual, um trabalho feito em gabinete, né? E eu interpreto como o ano em que os arquitetos abriram mão de muitas das atribuições tradicionais que todos os arquitetos já cumpriam. O arquiteto construía, o arquiteto sujava o pé na obra, né? Mas, em 1962, diz que o produto típico da atividade do arquiteto era o projeto. Então, isso é um primeiro dado. Eu acho que, desde então, a gente tem uma identidade, os cursos muito voltados para o projeto. O ensino de projeto costuma ocupar cerca de 50% da carga horária, e às vezes mais, sendo uma atividade meio. A arquitetura não se realiza no projeto. Então, nós temos aí, ao meu ver, uma inadequação. Eu me lembro que, quando, então, acontecem os Planos Nacionais de Desenvolvimento, anos 70, até início dos 80, né, quando o mercado de trabalho se ampliou muitíssimo, né, apesar de tudo que se pode dizer quando os governos militares, etc., etc., não tinha arquiteto infeliz naquela época. Nós estávamos cheios de trabalho, foram dezenas de cidades novas, né? Nós tínhamos aí Curitiba à frente, vários distritos industriais, os polos, as regiões metropolitanas sendo implantadas, todo o sistema de planejamento urbano do Brasil foi implantado nessa época. Uma situação quase de pleno emprego, nós tivemos vários casos de alguns arquitetos que foram demitidos das universidades por razões políticas e depois voltavam, né, executando os projetos desse projeto de nação desenvolvido pelos governos militares. Nessa época, alguns arquitetos se deram conta já dessa defasagem que existia entre a formação e a profissão. Nós precisamos formar mais arquitetos técnicos. Eu me lembro, por exemplo, que na Faculdade de Arquitetura da URGS, nos anos 80, uma das reformas de ensino levou o nosso currículo a ter quase 5.000 horas, porque foi acrescido de coisas técnicas, etc., etc. Claro, houve as suas simplificações depois, né? Mas já nessa época já se falava, né, da defasagem entre a formação e a profissão. O que acontece, né? Quando surge a ideia das diretrizes curriculares, as diretrizes curriculares elas vêm, então, numa época que a sociedade está se organizando de uma forma muito mais complexa, né? Como nós temos uma disseminação de cursos, nós temos já
né, formando muitos arquitetos, né? As diretrizes curriculares, elas vêm para flexibilizar o ensino e poder propiciar formações diferentes para diferentes necessidades no território nacional. O objetivo das diretrizes curriculares era lançar, digamos, justamente isso não era um perfil profissional, não é um currículo mínimo, diretrizes gerais para que os cursos pudessem flexibilizar os seus conteúdos. E, na época, se falava, inclusive, que cursos diferentes poderiam ter perfis diferentes. A atuação dos órgãos de classe, da representatividade dos sindicatos, do IAB, das comissões de CREA, etc., etc., sempre foi no sentido de fazer uma regulamentação indireta disso, incidindo depois na redação final das diretrizes curriculares. Então, as diretrizes curriculares, que elas aparecem como sendo uma coisa, digamos, para dar uma liberdade, uma flexibilização para os currículos, elas, né, acabam incluindo, por influência dos órgãos de representatividade, as questões do perfil profissional. Né? E nós tivemos uma última aí, agora eu não me lembro, 2006, me parece, que ela então dizia tintim por tintim o que tinha o perfil profissional, devia contemplar, etc., etc. Tá? Então, a gente vive numa dicotomia. Tá? A gente vive uma realidade, hoje no Brasil, que é muito diferente nas diferentes regiões. E nós temos cursos que eles são obrigatoriamente, né, eles têm que fornecer o mesmo perfil profissional, né, e isso o que acarreta? Acarreta uma grande diferença qualitativa também nos cursos. Nós poderíamos ter cursos mais voltados, sei lá, nós temos, se a gente vai falar em termos de regiões, né, a região hoje que mais concentra cursos e que mais forma numericamente pessoas é a região centro-oeste. É a região onde a gente encontra a maior irregularidade na qualidade dos cursos. É o maior mercado da educação do Brasil. Então, logicamente, que para esses cursos poderem formar com qualidade, seria do maior interesse desse curso eles terem perfis definidos. Né? Nós podemos educar arquitetos nessa situação de uma sociedade complexa, de uma situação de trabalho complexa, de nós podermos formar profissionais mais especializados e com foco, né, em determinadas áreas do mercado de trabalho. A situação ali, o que acontece é que nós temos cursos que são obrigados a formar o mesmo perfil e que tem uma variedade, a qualidade mais heterogênea possível do Brasil. Né? Sempre, se a gente tomar o dado do ENAD, por exemplo, a região sudeste, né? A região sudeste, ela tem a maior nota, sempre a maior nota, e a menor média. E a maior dispersão, né? Um intervalo muito grande. Então, a gente vê assim, que a questão da região sudeste, que é o maior mercado da educação, é realmente uma área que requer uma atenção especial. Não é a mesma realidade, por exemplo, da região norte. A região norte, em 2000, eu tenho esse dado aqui, em 2005, eu acho que tinham 3 ou 4 estados que não tinham nenhuma faculdade de arquitetura, nenhum curso de arquitetura. São poucos agora, o dado de 2014, que recém agora todos os estados da região norte têm cursos de arquitetura. Não seria desejável, sim, que nesses cursos da região norte, aí sim, num contexto de apenas o início de profissão, nesses casos, eu acho que interessa um curso com um perfil mais generalista,
um profissional que esteja, né, esteja, digamos, sendo preparado para atuar num espectro mais amplo? Então, são perguntas que eu me faço, né? Então, eu acho que existe essa dicotomia na profissão. As diretrizes curriculares, elas surgiram, digamos, com essa ambição de dar essa flexibilidade e que, em função do controle, do grande controle que os órgãos de classe, os órgãos de representatividade, EAB, sindicato, querem ter sobre esse, digamos, sobre essa formação ou sobre esse mercado profissional, isso não acontece. Tá? Então, isso é um dado. Tá? Então, nós temos situações muito diferentes e eu acredito que uma das saídas, né, porque quando a gente fala em defasagem entre formação e profissão, isso é uma queixa muito antiga, né, é constituinte da profissão. Quer dizer, sempre está defasado, e por quê? É porque a sociedade está errada? Ou é porque nós insistimos em manter e formar os nossos arquitetos dentro de uma autoimagem ultrapassada, né, daquele virtuoso renascentista que faz tudo? Eu me pergunto se não poderíamos, né, detalhar mais essas pesquisas que estão sendo feitas no CAL, enfim, né? É corrente a gente encontrar, como eu tenho encontrado, assim, arquitetos formados até 1, 2, 3 anos de carreira, que se queixam muito da profissão. Essas queixas, elas costumam acalmar aí quando, né, o arquiteto tem 5, 6, 7, 10 anos de formado. Por quê? Porque ele já encontrou um meio pessoal e com muito autodidatismo de como lidar dentro do mercado de trabalho. Não foi a formação que deu isso para ele. A formação hoje, a nossa formação é preparar um arquiteto para o projeto, para prefigurar situações, né, que ele nunca chega a realizar bem, né? E nós temos toda essa outra parte, que é a parte, digamos, das engenharias, etc., etc., que é a parte que a gente mais vai necessitar depois do exercício profissional, que são negligenciadas e que nunca se inserem devidamente no ateliê de projeto. Então, isso tem que mudar, né? Eu sou professora desde 1989, então é muito comum a gente encontrar o aluno aquele que tem... Agora, né, aconteceu há pouco tempo, o aluno aquele que, desde o primeiro semestre, dentro de obra, adora a obra, mas porque ele não tem um discurso suficientemente sofisticado para desenvolver um projeto dentro daquele alto parâmetro, né, que é exigido dentro do ateliê de projeto, né, sempre baseado em exemplos de arquitetura de exceção, né, ele tem problemas para aprovar no curso, porque ele não ultrapassa essa barreira, né? Então, se exige do aluno uma dedicação muito grande, né? Se desenvolve no aluno a ideia de que ele é peça central e fundamental de um processo aí de construção do ambiente construído, quando não é verdade. O arquiteto, ele faz parte de uma equipe. Os cursos não ensinam a trabalhar em equipe, não ensinam o arquiteto a ter essa humildade, né? Se a gente pegar, sei lá, a relação agora, essa resolução, essa 51, né, de 2013, né, que tentar todo o espectro das atividades privativas, etc., etc. Se a gente cotejar isso com nossos currículos, isso não acontece. É impossível todo esse conteúdo ser contemplado por um curso só. E eu acho que, se não me engano, aí diz também que é privativo, alguém me corrige se eu estiver errado,
que é privativo do arquiteto a coordenação de equipes de planejamento. E eu conversei, por exemplo, com pessoas do Departamento de Urbanismo, do curso da URGS, que é um dos cursos mais antigos, né, onde o urbanismo teve um papel fundamental, né, dentro do curso do pós-graduação em urbanismo da Faculdade de Arquitetura, por exemplo, foram geridas várias coisas, né, que foram aplicadas nesses planos nacionais de desenvolvimento. Os centros sociais urbanos, a rede de transportes, etc., foram geridos, né? E eles são unânimes em dizer, não, no curso de arquitetura, nós preparamos o aluno para fazer parte de uma equipe de urbanismo. Ele sai fazendo... Nós sabemos que ele só vai poder gerenciar uma equipe de planejamento urbano se ele tiver estudos específicos na área. Então, eu acredito que a gente chegue mais perto. Sempre que eu olho as pesquisas, eu vejo a pesquisa, eu fui tão entusiasmada por resultado do censo do CAL, etc., e sempre me esbarro assim, numa insatisfação, porque nunca se chega no ponto, quer dizer, o que é mesmo que os nossos arquitetos estão fazendo? O que é mesmo, de que mesmo é que os arquitetos se queixam com relação à profissão? Quais são os cursos mesmos que os arquitetos fizeram depois que saíram? Nós temos uma percentagem muito grande de arquitetos que fazem cursos de pós-graduação, especialização, etc., né, depois. Que cursos são esses? Então, conhecer realmente e tentar examinar alguns dogmas, porque é um dogma. A formação generalista é um dogma que se evita discutir. Nós temos que discutir a inserção no futuro, para a arquitetura ser uma profissão de futuro. A gente tem que estudar a inserção da arquitetura no mercado de trabalho real, inequívoca. O arquiteto que vai se inserir no mercado profissional com uma identidade definida. Eu faço isso ou eu faço aquilo. E não como hoje, que o arquiteto faz tudo e ninguém sabe muito bem o que o arquiteto faz. Aliás, o mercado ele já se deu conta do potencial que o arquiteto tem. Nos últimos 10 anos, eu trabalhei com a supervisão do estágio supervisionado em obra, né, da Faculdade de Arquitetura. E é impressionante como a gente vê que já existe uma compreensão do mercado de trabalho, que o arquiteto é o profissional mais completo com relação à edificação. Nós já cotejamos, por exemplo, o nosso currículo da Faculdade de Arquitetura, o projeto pedagógico, com o currículo da Engenharia Civil. Nós temos todos os conteúdos que é Engenharia Civil e mais conteúdos em termos de técnicas e materiais e mais todo o projeto. Então, nosso trabalho nesses últimos 10 anos foi aumentar a autoconfiança dos alunos no sentido de que nós temos que exercer plenamente a nossa profissão. E como é que nós exercemos plenamente a profissão? Nós temos que abrir mão muito da vaidade do artista criador, encarar mais de frente a questão, a nossa inserção no mercado de trabalho de uma maneira menos idealizada. Né? Nós temos que aprender a trabalhar em equipe. Então, tem várias coisas aí. E acredito que uma profissão moderna deva procurar identificar quais são essas áreas nas quais ela pode contribuir para a construção da sociedade e traçar um plano aí, ou que seja, de definição de especialidades dentro do curso de arquitetura, ou de um plano consequente de
formação continuada e de pós-graduações, mestrados profissionais, etc., etc., mas preparar para o mercado. Então, e examinar esse dogma. Eu fico muito incomodada, né, quando eu vejo uma coisa, sei lá, a Carta da Unesco, né, que pauta sempre qualquer questionamento sobre a questão da formação, né, da formação do arquiteto, o preâmbulo, né, a Carta e a Unesco, né, que se propugna por maior diversidade na prática e, portanto, na educação e na formação de arquitetos. Em seguida, alguém insere uma frase que subverte o pensamento. O objetivo fundamental da educação é a formação do arquiteto como um generalista, entre aspas. Então, a gente vê que tem essas coisas contraditórias. Esse dogma, eu acho que tem que ser uma coisa a ser enfrentada, porque a profissão de arquiteto talvez seja a última profissão, ainda nesses moldes generalistas, enfim, né, esse amplo espectro que tem que ser satisfeito por um profissional só. No âmbito da profissão do futuro, né, de uma inserção profissional. Então, são estas primeiras colocações. Depois, claro, se alguém quiser algum questionamento, estou à disposição. Bom, obrigada, Helena. Eu fui anotando algumas coisas aqui depois que eu consegui uma caneta, que eu estava meio desesperada. Eu quero registrar aqui a presença do colega professor, aliás, meus professores, né, aqui, o professor Veríssimo, representando também aqui o Conselho de Arquitetura, e o colega Everson, representando o Sindicato de Santa Catarina, também conselheiro do CAU Santa Catarina. Obrigado aí pela presença. Antes assim, de passar para o Ivan fazer aí os seus comentários, a gente fica pensando que, mesmo com toda essa mudança curricular que aconteceu, né, nesse período, vamos dizer, da década de 70 para cá, ainda assim, somos formados generalistas e enfrentamos um mercado de trabalho específico, né, altamente específico. Então, a gente acaba indo, se moldando no mercado de trabalho, e eu acho que ainda hoje é assim. Há 23 anos atrás, quando me formei, a gente saía pensando que ia fazer tudo e, daqui a pouco, opa, não é bem assim, né? E a gente começa a moldar. E, do meu ponto de vista, isso acaba sendo um pouco prejudicial nesse sentido de tu não ter um foco no início da formação, né? No início da profissão, né? Então, a gente começa a refletir bastante. Eu anotei uma coisa que me chamou bastante a atenção, é essa questão da autoconfiança, né? A gente poder sair, né, com essa certeza de que a gente vai entrar num mercado de trabalho em determinada área, né? E essas áreas, e cada vez mais, vão sendo apresentadas para nós no dia a dia do arquiteto, né? Bom, eu não sabia que eu precisava fazer para-raio. Então eu tenho que fazer um para-raio. Daqui a pouco eu me dou conta que eu posso trabalhar muito com essa questão do para-raio, né? E é um assunto que a gente não sabia, né? Por exemplo, que não é uma atribuição exclusiva, mas eu tenho que ter noção, né? E, enfim, nas diversas áreas, e eu acho muito, e a gente vai estar tratando isso na oficina do dia 30, mas quando a gente pensa na arquitetura social, eu consigo hoje enxergar que as comunidades que são atendidas por arquitetos, seja por regularização fundiária, seja por assistência técnica, seja por urbanização, enfim, mas que elas têm uma compreensão muito maior, né, do papel do arquiteto do que, às vezes, muitos nós, né, que estamos, né, envolvidos no meio, nas entidades, enfim, a gente consegue compreender, e a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que esse afunilamento dessas questões, a gente precisa também trabalhar. E aí uma pergunta, não tão, né, pergunta, mas em cima dessa constatação da quantidade de escolas, e aí a região centro-oeste, né, o exemplo dado, que
é onde tem a maior... Sudeste? Agora, enfim. Sudeste. Eu acabei, ou eu anotei Centro-Oeste. O Sudeste é que tem maior número de cursos, maior número de formados. Tá. Mas o mercado... E essa heterogeneidade de qualidade também. Não, mas é bem isso. Então, o mercado de trabalho, ele acaba não refletindo exatamente isso, né? É que, na verdade, a gente tem a expansão das escolas, ela se deve a dois motivos, né? Por um lado, a gente vê progressão de escolas, por exemplo, no Nordeste, no Norte, numa taxa geométrica, apesar de serem poucos cursos, muito acelerada. Mas aí o que é? É um déficit histórico de educação, é um déficit educacional, né? O Norte e o Nordeste, no último relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, eles deram um salto em termos de educação. Então, as novas escolas que estão sendo implantadas lá, elas estão refletindo esse déficit, quer dizer, elas vêm atender esse déficit. O que a gente vê, por exemplo, no Sudeste, né? É que existe um mercado da educação. É muito diferente, né? Na região sul, onde a gente conta com uma melhor distribuição de renda, a gente, com uma rede de cidades de pequeno e médio porte bem desenvolvida, a gente conta com uma interiorização muito grande dos cursos, né? O que a gente sente? A gente sente que existe, claro, um desenvolvimento mais harmonioso. Porque os cursos, o que deu para notar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é que esses cursos eles são vetores de desenvolvimento nos seus locais, né? Na região sudeste estão se concentrando nas capitais. Então, é um mercado esgotado, digamos assim, né? E é um mercado da educação, né? Não é alguma coisa que atenda, digamos, a um déficit educacional, digamos, estamos implantando escolas em lugares que não existem, né? Ou estão atendendo a uma distribuição da riqueza e dessa capacidade de gerar renda e de construção ao redor do território, né? Então, eu vejo no Sul ainda uma situação mais equilibrada, desde o meu ponto de vista. Na região Centro-Oeste é uma coisa bem específica, né? Também está havendo um crescimento muito grande e é diferente. Aqui a gente tem uma taxa de urbanização bem grande, mas no sentido de que nós temos, né, muito disseminado esses polos. Lá a gente tem uma concentração em poucas cidades, a gente tem um contexto de poucas cidades. Então, não existe interiorização dos cursos, porque ainda não existe, digamos, um desenvolvimento rural importante, né, de pequenas cidades, né? Então, são situações bem diferentes em todo o Brasil.